que você entende ali que muitas empresas de medicina e segurança do trabalho erram na elaboração logo do início, que seria o PGR? Perfeito. O PGR é muito importante nesse processo, porque o objetivo principal dele é identificar os perigos existentes na empresa e, para cada um desses perigos identificados, avaliar os riscos. O que seriam os riscos? Seriam a probabilidade dessas situações incorrerem em dano, que é uma perda para o trabalhador, quer seja uma perda de saúde, quer seja um acidente. Tá? Então, se você não faz um adequado levantamento desses perigos e riscos, você de cara já não mapeia essas situações que são importantes e que precisam ser gerenciadas. Feito essa etapa de levantamento dos perigos e riscos, o PGR ele vai trazer um plano de ação com sugestões, com ações a serem aplicadas pela empresa, no sentido de trazer esses riscos para níveis seguros. Então, a gente parte do princípio que risco existe nas operações, e que não tem problema você ter risco nas operações, faz parte do negócio, mas eles precisam estar em níveis seguros, ou seja, eles precisam estar adequadamente gerenciados. E se a empresa não fez esse levantamento dos perigos e riscos de forma correta e adequada, ela não vai nem ter ideia do que precisa ser gerenciado. Então, muitas empresas pecam nisso, não fazem o adequado levantamento. E depois desse levantamento, obviamente, se ela não indicou medidas de controle para esse gerenciamento, a empresa ela não tem como agir. Né? Ou seja, você não sabe o que precisa ser feito. É como se você fosse no médico, o médico tivesse lá o resultado do seu exame e não dizer para você o que você tem que fazer com aquele resultado. Então, muitas empresas pecam nisso. Ou não levantam adequadamente os perigos e riscos, ou, ao levantá-los, não indicam as medidas de segurança e de gestão. Uma das questões que eu vejo que é tentar tapar o sol com a peneira, né? Quando a gente vê um cliente novo, que é assim... mas o antigo prestador sabe desse nosso erro e preferiu não colocar no PGR, porque na teoria eu não estou evidenciando esse erro e eu não estou causando uma prova contra mim mesmo. Isso funciona lá no final? Eu acho que é muito importante a gente identificar assim, talvez numa fiscalização isso funcione, mas e lá no final, quando gera a perícia e o perito vai em loco verificar o ambiente de trabalho? Funciona? Não, tampar o sol com a peneira e fingir que não existe problema? Perfeito, Felipe. A abordagem é muito boa e não funciona. Não funciona. Por quê? Numa fiscalização documental, o especialista ali, o perito, o fiscal, ele até pode ser enganado num processo como esse. Mas, mesmo assim, é possível que ele identifique que haja falha, porque ele conhece o processo, ele conhece o método, ele entende que é impossível uma operação desse tipo, e aí a gente está falando do segmento de atuação da empresa, não ter determinados riscos. Como eu disse, o risco faz parte do processo. Na perícia é pior ainda, porque o perito ele tem condições de identificar no local que o documento não está condizendo com a realidade. Então, o problema não é o risco estar indicado no programa, é não haver uma indicação no programa de todas as medidas de gerenciamento desses riscos. E pior ainda, que a gente vai falar mais para frente, que é a questão da evidência de que esses riscos estão sendo gerenciados. Porque uma coisa é isso está indicado no papel, outra coisa é eu ter evidências que comprovam que elas estão sendo executadas.